Atos capítulo 5. Todo mundo achou? Amém. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E, depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que o souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Até aí. Essa é uma história bem conhecida, né? Quando a gente quer falar sobre a mentira na igreja, a gente sempre vai para esse texto. E esse texto aqui é a terceira parte de um conjunto que Lucas está narrando, né? E essas 3 partes falam a mesma coisa, né? Se refere aos pés dos apóstolos, que as pessoas vinham e depositavam aos pés dos apóstolos. Então no capítulo 4 fala que a igreja, né, trazia as suas ofertas e deixava aos pés dos apóstolos. Depois veio Barnabé, vendeu o campo e deixou aos pés dos apóstolos. E aqui Ananias e Safira encerra esse ciclo, né, de se referir aos pés dos apóstolos. Por que fala dos pés dos apóstolos? Porque os apóstolos iam ficar chutando as ofertas? Não. Significa que eles estavam entregando aos apóstolos para que fosse administrado por eles, né? Falando, isso aqui agora não é mais meu, mas pertence à igreja e vocês vão administrar isso aí, tá? Não tinha ainda gasofilaço como esse aqui, né? Tinha gasofilaço no tempo, mas eles levavam para a igreja agora os que estavam necessitados. Uma coisa que é sempre importante a gente lembrar dessa parte aqui é que o texto nunca fala que eles vendiam todas as suas propriedades, né? Cada um pegou todas as suas propriedades e vendeu. Não, fala que cada um vendia propriedades, coisas que eles tinham, não vendiam tudo, né? Mesmo porque se eles vendessem tudo e entregassem para os apóstolos, o que ia acontecer? Ficava assim. Eles iam ser os necessitados. Podia ser qualquer coisa, né? Mas o que era maior valor era a terra, né? Podia vender casa de verão, né? Não estou usando casa de verão, vou vender minha casa de verão. O carro, carroça, o cavalo, o gado, seja lá o que for, né? E o texto sempre fala que era conforme a necessidade, né? Eles não vendiam as coisas deles de alegre, né? Não estou nada para fazer aqui, o que eu vou fazer? Acho que eu vou vender uma propriedade e levar lá para os apóstolos. Não. Então tem gente necessitando, então eu posso me desfazer disso aqui, eu posso entregar para a igreja isso aqui, tá? Então, a princípio, quando a gente olha o começo do capítulo 5, parece que Lucas está continuando o que ele terminou falando no capítulo 4, porque ele fala da igreja, né, que cada um vendia as suas propriedades, as suas coisas, e entregava os pés dos apóstolos. É um bom exemplo, não é? Aí depois fala de Barnabé. Barnabé é um bom exemplo? Sim. E aí chega na minha filha, começa igualzinho, não é? Só que
A primeira palavra aí do versículo 1, qual que é? Entretanto, porém. Ele deu 2 exemplos bons, agora vem um exemplo ruim. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, igual os outros fizeram, né? Mas reteve uma parte do dinheiro. Qual que é o grande problema aqui dessa passagem? Não é eles reterem o dinheiro, mas é falar que o valor pelo qual eles venderam a terra é exatamente o valor que eles entregaram para os apóstolos. É essa a diferença. Eles venderam por 100, por exemplo, e entregaram 50 para os apóstolos, dizendo que tinha vendido por 50. Então eles mentiram. É essa a grande questão. Porque o que Pedro vai falar aqui para Ananias é exatamente isso. O campo era de quem? Era dele. Quando ele vende o campo, o dinheiro pertence a quem? A ele. E sendo ele o dono do dinheiro, ele não pode fazer o que ele quiser com o dinheiro? Mas por que ele mentiu? Porque ele queria aparecer como os outros irmãos da igreja. Porque todo mundo estava falando dos irmãos que venderam as coisas e entregaram. Estava falando a respeito de Barnabé, que tinha vendido o campo e entregue todo o dinheiro para a igreja. Então vai falar, a gente tem um campo, vamos pegar uma parte do dinheiro e falar que a gente vendeu tudo por esse montante. Você topa, Safira? Topo, vamos lá. E aí, olha o que Pedro fala para Ananias. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Não tinha como Pedro saber do valor da venda do campo. Quem contou para Pedro? O Espírito Santo. Por isso que o livro chama Atos dos Apóstolos, mas é Atos do Espírito. Você está mentindo para o Espírito Santo. Quem consegue mentir para o Espírito Santo? Ninguém. E o livro de Atos vai trazer vários exemplos de pessoas que tentaram a Deus, que tentaram o Espírito Santo, que foram contra o Espírito Santo. Você consegue lembrar alguns exemplos? Além de Ananias e Safira? Sem colar. Apóstolo Paulo não. Simão o mágico, lembra? Que tentou comprar o poder do Espírito Santo dos apóstolos, ofereceu dinheiro. Quem mais? Aqueles irmãos que tentaram expulsar o demônio em nome de Paulo, lembra? E o endemoniado deu um couro neles. Paulo eu sei quem é, Jesus também, mas vocês? Quem são vocês? Então, o livro de Atos vem trazendo esses exemplos, mostrando que com o Espírito Santo não se brinca, com Deus não se brinca, não dá para mentir para Ele. Pode ser que ninguém saiba dos seus pecados, daquilo que você está tentando esconder, mas Deus sabe. E uma hora ou outra, como o próprio Jesus disse, tudo que está nas trevas vai ser trazido à luz. E aí, ouvindo essas palavras, o que aconteceu? Ananias caiu morto. Foi Pedro que matou ele? Não. Foi o próprio Espírito Santo que julgou o pecado dele
e o julgamento levou à morte. E sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Aqui a situação é que o lugar onde eles estavam não era um lugar que estava vazio. Tinha várias pessoas ali da igreja no meio. E quando aconteceu, várias pessoas viram o que aconteceu com Ananias. Às vezes a gente tem uma ideia errada do que está acontecendo, principalmente por causa dos desenhos do Ministério Infantil, quando a gente tem antigamente, lembra? Que mostra somente Pedro e Ananias na mesma sala. Só que eles estavam no meio da igreja aqui. Não um templo, era uma casa, mas tinha gente ali no meio. Era uma celebração. Então, no momento da oferta, foi que aconteceu tudo isso. Não estava só Pedro e Ananias. Estava Pedro, Ananias e mais um monte de gente. E aí fala, levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando para fora o sepultado. Quase 3 horas depois, onde que estava a Safira? Não sei, o texto não fala, mas ela entrou sem saber o que tinha acontecido. Uma coisa importante a gente lembrar é que o culto durava várias horas nessa época. E às vezes eles passavam o dia todo juntos, desde manhã até a noite, quando era o dia de culto mesmo. E o próprio livro de Atos fala que eles se reuniam praticamente todo dia. Mas tinha aquele dia, que normalmente era domingo, que eles passavam o dia todo juntos. Então, ela não estava junto com Ananias, chegou 3 horas depois. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela confirmou o valor que tinha sido combinado junto com o marido dela. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis daí a porta aos pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Olha como que ele chama o pecado deles: tentar o Espírito Santo. Não é só uma mentira, mas é uma mentira que é uma tentação do Espírito Santo. Vamos ver se é como se eles estivessem colocando o Espírito Santo à prova. Vamos ver se é de verdade isso mesmo. E aí, no mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta, e levando-a sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor sobre toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Qual que é o objetivo por trás da morte de Ananias e Safira? Tem o objetivo de julgar o pecado dele, mas também o objetivo de trazer temor e tremor à igreja, para que eles não se esqueçam que o Espírito Santo está no meio deles, e que o Espírito Santo vai julgar cada um também. A gente nunca pode se esquecer disso. E muitas vezes a gente age como não houvesse Espírito Santo. Lembra aqui que Paulo fala que não é para fazer com o Espírito Santo? Não é para a gente apagar o Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? Deixando de dar ouvidos a ele. Muitas vezes o Espírito Santo está gritando no nosso ouvido, falando o que a gente tem que fazer, ou deixar de fazer, e a gente não estou ouvindo, né? Não está ouvindo, não quero saber, começa a pensar em outra coisa e acaba ignorando o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, que estava tão ativo na nossa vida, falando conosco, nos orientando, começa a falar. Para que falar se não vai ouvir? Não significa que o Espírito Santo nos abandonou, mas que a gente fez com que
ele não tivesse mais voz. Mas o mais interessante nisso tudo é que quando isso acontece, é o próprio Espírito Santo que vai fazer com que a gente dê ouvido a ele. De que forma? E como que ele nos convence que a gente está errado? Nos disciplinando. E aí a disciplina vem com os dois pés no peito. Porque é só assim que a gente aprende. Se a gente chega ao ponto de apagar o Espírito Santo vai vir com força. Se de fato nós somos filhos de Deus. Porque se nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo nunca esteve na nossa vida. O livro de Atos, ele vai mostrar vez após vez que o Espírito Santo ele age no meio da igreja de várias formas. Ele capacita a liderança, ele capacita a pregação, ele capacita o testemunho, como a gente vai ver nesse capítulo ainda. Ele julga o pecado, ele julga a igreja também, e ele age conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. No caso de Ananias e Safira, a morte deles serviu como um meio de trazer temor no meio da igreja, para que ninguém repita o pecado deles. Mais para frente, outros pecados vão ser cometidos no meio da igreja, porém o Espírito Santo não vai matar essas pessoas. Mas a igreja ela deve agir com o pecado da mesma forma que o Espírito Santo age. Não quer dizer que a gente vai sair matando as pessoas, mas tem que lidar com seriedade. Disciplina, não ficar passando a mão na cabeça. O que Paulo falou para fazer com o cara lá em 1 Coríntios 5, que estava dormindo com a esposa do pai? O que era para fazer? Era para excluir ele da igreja. Depois ele voltou. Quando que ele voltou? Depois que ele se sentiu arrependido, né? Quando ele se arrependeu. A exclusão nada mais é do que falar que essa pessoa não está compactuando com a igreja. Se ela não está compactando com a igreja, por que vão receber ela no meio da igreja? Se ela conhece a verdade, essa é a grande questão. Aqui na nossa igreja, a gente é todo tipo de pessoa. A gente não conhece a vida das pessoas, mas a gente vai receber. Se tem pecado, o que faz? Lida com o pecado, trata o pecado. Se a pessoa já está no nosso meio há bastante tempo, isso significa o quê? Que ela sabe discernir o pecado e a justiça, não é? Então, se ela sabe discernir isso aqui, e ela está cometendo o pecado de forma... qual que é a palavra? Eu sei que eu estou pecando, eu vou pecar e vou continuar pecando. Essa ideia. Então por que a gente vai suportar uma pessoa dessa no nosso meio? E aí Paulo fala em 2 Coríntios, aquele irmão que foi excluído, recebe ele de volta porque ele já se arrependeu. Porque senão o que vai acontecer? Ele vai cair em amargura. Ele vai ficar amargurado longe da igreja. A exclusão é para mostrar o que significa viver longe da igreja, longe de Cristo. Infelizmente hoje, quando acontece exclusão, o que a pessoa faz? Vai para outra igreja. Não conta o que aconteceu, ele sai, continua praticando esse pecado, fica escondido lá e continua vivendo longe de Deus. Como nessa época aqui a igreja era a igreja da cidade, não era uma denominação, não era um grupinho, todo mundo se conhecia,
Não adiantava ele sair da igreja que se reunia na casa do Osmar e ir para a igreja que se reunia na casa da Severina. Porque todo mundo conhecia, todo mundo sabia o que estava acontecendo. E ele não ia mudar de cidade por causa disso. Então, quem que vai receber ele? Ninguém. E ele, vivendo longe de Deus, vivendo longe da igreja, ele percebe que é muito melhor estar onde? No meio da igreja, no meio da família de Deus, do que estar pecando e longe de Deus. Por isso que quando, assim, o caso de exclusão por causa de pecado é bem, deveria ser mais comum do que é, mas ainda é raro, né? Mas a gente tem que lidar com o pecado de forma certa. Agora, na sequência do texto, tem um parágrafo que é uma mudança de tema. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes do Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos uma sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados pelos espíritos imundos, e todos eram curados. Lembra que Jesus falou para os discípulos? Que eles fariam muito mais sinais e maravilhas do que Jesus estava fazendo. Então eles também expulsavam demônios e curavam os enfermos pelo nome de Jesus, né? Sempre pelo nome de Jesus. Só que até o passar da sombra de Pedro curava as pessoas. A gente não vê a sombra de Jesus curando as pessoas, mas não é a sombra de Pedro que está curando, mas é o poder de Deus através de Pedro. E é interessante no versículo 12 aqui, que fala que os irmãos se reuniam no pórtico de Salomão de comum acordo. Era o lugar de reunião deles semanal. E todo mundo sabia que ali no pórtico de Salomão estavam os crentes em Jesus. Aqueles que não faziam parte da igreja não se relacionavam com eles, mas os respeitavam. Por quê? Por causa do testemunho deles. Não dava para apontar o dedo para um cristão ali e falar: esse cara não presta, eu não confio nessa pessoa, isso aí não vale nada. Não, ser cristão naquela época era dar um bom testemunho e ser respeitado pelas pessoas. E fala também que as pessoas vinham de toda Jerusalém e das cidades vizinhas com seus enfermos, tanto ricos como os pobres. As palavras que falam aí os colocavam em seus leitos e macas, né? A palavra aqui para leito é um sofá meio que de rico, enquanto maca é mais do de pobre. Então tinha tanto rico como pobre que levavam os seus doentes até eles, e todos eles eram curados. Olha o quanto que os discípulos estão fazendo. Nos capítulos anteriores a gente viu já a cura do coxo, né, na porta do templo. O coxo ele não podia entrar no templo, então ele ficava na porta. Quando foi curado, o que ele fez? Entrou no templo, de que forma? Pulando, saltando, dançando, o que ele não podia fazer antes. E aí a gente vê as pessoas se admirando e buscando a igreja e a liderança da igreja para serem curados. A gente não sabe também quantas dessas pessoas também se converteram, mas a gente vê a cura acontecendo também.
A Bíblia não fala se a sombra deles curava. Isso é uma perspectiva das pessoas, para ver se pelo menos a sombra, né? Por isso que muitas denominações, alguns creem até que alguns apóstolos, né? Até o lenço que está suado e é jogado para que se o suor traz algum benefício, né? Mas esse trecho aqui eu não leva a dizer que se a sombra mesmo deles curava. Sim, entender que curava. Da perspectiva. A perspectiva das pessoas. Né? Ele não disse. Não dá para saber se curava ou não. Né? O que a gente poderia divagar é se as pessoas estavam pensando nisso era porque pode ter acontecido. Né? Dá para imaginar isso, né? Mas não dá para a gente afirmar com certeza que era assim. Né? Muito bem observado. Isso aí. E aí, com toda a atenção que estava sendo atraída para os discípulos e para a igreja, o que acontece? Com toda a atenção que estava sendo dada à igreja, aos apóstolos, o que acontece? Agora não. A liderança dos judeus fica com ciúmes. Olha lá o versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Olha que legal. O sumo sacerdote e os saduceus. Lembra que tinha os saduceus e os fariseus. Os saduceus aqui, eles aparecem aqui principalmente porque os saduceus só é do grupo dos levitas, dos sacerdotes. Os fariseus não eram levitas, nem sacerdotes. Então o sumo sacerdote chama o grupo deles, é o grupo dele, qual ele faz parte, que é os saduceus. E quem que livra eles da prisão? O anjo. E sabe o que é interessante também? Que os saduceus não criam na existência de anjos. E o anjo foi lá e tirou eles da prisão, né? E aí, quando chegaram os sumos sacerdotes, os que estavam com ele convocaram o Sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse momento alguém chegou e lhes comunicou: veja, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Olha que loucura. Eles foram presos por quê? Estavam pregando, porque o sacerdote ficou com inveja, né, de toda a atenção que eles estavam recebendo. E aí o anjo liberta eles e fala para eles fazerem o quê? Irem para o templo e continuar ensinando. Quem que tomava conta do templo? O sumo sacerdote, que tinha mandado prender ele. O anjo não chegou, ele não libertou eles para falar: foge, né, vai embora, foge, daqui vai para outro lugar. Não, eu tirei vocês da prisão para continuar ensinando no templo. Vai lá. E aí o sumo sacerdote, quando amanhece, chama todo o sinédrio. Aí sim, o sinédrio é composto pelos saduceus e pelos fariseus. Está todo mundo junto agora. Aí quando vão apresentar a acusação contra eles, cadê eles? Os guardas não viram nada, a prisão estava toda fechada, como é que eles saíram? Versículo 26. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo:
Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas deste fato, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Quando que os sumos sacerdotes tinham ordenado que eles não pregassem no nome de Jesus? Quando eles prenderam Pedro e João. Agora eles prenderam os 12. Não foram só Pedro e João, foram os 12 apóstolos que foram presos. E aí Pedro toma a palavra, de novo fala: importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. E não contente com isso, ele prega o Evangelho para o sumo sacerdote e para todo o sinédrio. Ele fala: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês... E ele aponta o dedo ainda, porque o sumo sacerdote quis tirar o corpo dele da morte de Jesus. Ele fala: cadê? No entanto, vocês enchem Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Ele fala: foram vocês que mataram. E lembra o que o sumo sacerdote e todo o povo falou quando Pilatos deu a ordem para matar Jesus? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. E é isso que Pedro está fazendo. Está jogando a culpa do sangue de Jesus sobre eles. Vocês mataram ele. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Jesus, ele tem autoridade tanto política quanto administrativa, de senhorio do universo, como também de salvação. Por isso que ele fala que Deus o fez príncipe e salvador. Lembra o que significa o nome de Jesus? O Senhor é a salvação. Quer nome melhor para o Messias? O Senhor é a salvação. Por isso Deus o fez príncipe e salvador. Para quê? Para a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. Aqueles que estavam ali, presos, sendo julgados, viram Jesus ressurreto. Eles falaram com Jesus, comeram com Jesus depois da ressurreição de Jesus. E além deles, o Espírito Santo também é testemunha, porque Deus deu o Espírito Santo a todos os que creem, todos os que lhe obedecem. E obviamente, por causa dessas palavras, todo o sinédrio se enfureceu e quiseram matá-lo. E a última parte aí do capítulo fala sobre o final dessa história. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora, por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se ajuntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso, de agora, digo a vocês: não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram.
E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Aí aparece pela primeira vez Gamaliel, que era um dos grandes mestres desse período. Ele era filho de outros rabinos muito famosos também na história de Israel. E ele era o mestre de quem? De Paulo. E ele se levanta, quando Gamaliel se levanta para falar, todo mundo respeita. E ele pede para tirar os discípulos dali para que eles conversassem só entre si ali. E ele fala que apareceram outras pessoas que se consideravam importantes, tentando fazer alguma rebelião, alguma coisa religiosa no meio deles, e sempre tinha gente se juntando a esses homens. Mas quando eles morriam, todos se dispersavam e não davam em nada. E aí Gamaliel, de uma forma bem sábia até, fala: se isso aqui for de Deus, vocês vão se encontrar lutando contra Deus. E quem que pode lutar contra Deus? Ninguém. Se não for de Deus, isso aqui vai sumir sozinho, então a gente não precisa fazer nada. Então é melhor a gente esperar e ver no que vai dar. E todo mundo achou muito sábio as palavras de Gamaliel, mesmo porque se eles matassem os discípulos, ia ter uma revolução em Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém já estava bem grande, e aqueles que não eram convertidos a Jesus respeitavam os cristãos também. Então condenar os 12 apóstolos à morte seria fazer seria condenar inocentes à morte. Então não ia ser algo simples de lidar. Então fala, é melhor a gente esperar, porque se for de Deus, vai prosperar. Se não for de Deus, vai dar errado e vai sumir isso aqui e a gente não precisa fazer nada. Não é? Mas eles não deixaram barato. Eles bateram nos apóstolos, né? E o mais interessante aqui, o mais importante que a gente deve notar aqui, é a forma como os discípulos saíram do açoitamento. Como é que o texto fala que eles saíram do açoitamento? Muito alegres. Quem que depois de ser açoitado fica alegre? Quando você era criança e você era disciplinado pelo seu pai, pela sua mãe, você ficava alegre? Você ficava pulando: mamãe, me disciplina, cadê a chinelada? Cadê a vara? Me dá, me dá. Alguém fica assim? Não. Mas a grande questão aqui é o motivo pelo qual eles foram açoitados. Eles foram açoitados por causa do nome de Jesus. Eles foram encontrados dignos pelo Senhor de serem açoitados pelo nome dele. E Jesus fala isso para eles lá no Evangelho. O que Jesus falou? Serão perseguidos, açoitados, apedrejados. Se trataram o mestre de forma tão rigorosa, o que vai ser dos discípulos? É isso que Jesus falou. E aí, quando eles passam por isso, eles falam: está se cumprindo o que Jesus falou. E nós somos achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Isso é algo que a igreja de hoje se esqueceu. O que é sofrer pelo nome de Jesus? O que é ser debochado pelo nome de Jesus? O que é apanhar pelo nome de Jesus? A igreja do Brasil esqueceu isso. Nós temos irmãos ao redor do mundo que sofrem hoje por causa do nome de Jesus. Mas com certeza vai chegar um momento em que a igreja do Brasil vai precisar sofrer, e vai sofrer pelo nome de Jesus. E será que a igreja vai estar pronta para sofrer? E é nesse momento que Deus vai fazer a separação entre os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos.
Quem que aguenta ser açoitado por nada? Ao longo da história da igreja, os cristãos foram perseguidos e muitos negaram a fé quando enfrentaram a dor, quando enfrentaram o açoitamento, o perigo de morte. Mas muitos, na maioria dos casos, foram achados dignos e foram até a morte. E não foram morte, vou tomar um tiro e acabou. Não. Algumas foram crucificações, queimados, comidos por animais, apedrejados, degolados, decapitados, qualquer uma, esquartejados, de tudo um pouco. O que significa sofrer pelo Evangelho de Cristo, pelo nome de Jesus? Lembra quantos discípulos morreram morte matada? Dos 12. Foram 11. Então, dos 12, 11 foram mortos de forma violenta. Esqueci jogados no óleo quente também. E João morreu de velhice. Todos morreram pelo nome de Jesus. Quem foi jogado? Não lembro agora quem foi. Acho que tinha. De cabeça não lembro. Mas a igreja deve estar sempre preparada para sofrer pelo nome de Jesus. E somente pelo nome de Jesus. Dessa forma. Amém? Alguma dúvida? Pastor, três coisas. Quando fala, nós temos soberania de Safira, que era a proposta aqui, né, era trazer temor, né, sobre as pessoas. Né? Hoje nós sabemos que as pessoas estão com o coração liberal para fazer votos, né, propor coisas para a obra de Deus, né, e às vezes as pessoas não cumprem, né? E Deus não misericordioso, não age como analisa Safira. Mas o Espírito Santo, quando a pessoa não cumpre esse propósito, a pessoa se propôs a fazer, qual seja que for, né? O Espírito Santo ele não incomoda, ele incomoda a pessoa. Sim. A questão de fazer voto é uma coisa tão. Falando pelo Novo Testamento, é uma coisa que não faz muito sentido para a igreja. Né? Em primeiro lugar, porque o voto ele envolve não é uma barganha com Deus, mas tem uma condição. Né? Tipo, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Né? Quando Jesus fala sobre os votos, ele fala o quê? Seja a sua palavra, seja sim ou não. E ele se atrasa um voto, melhor que não faça. Melhor que não faça. Então, assim, eu posso prometer alguma coisa para Deus? Posso. Senhor, esse mês eu vou dar tanto de oferta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem trocentas coisas que a gente poderia falar. Né? Mas esse negócio de voto está muito atrelado a barganhar com Deus mesmo. Assim. Tem uma condicional ali. Você não pode fazer alguma coisa para Deus sem que Ele faça alguma coisa para você? É nessa questão que eu queria, não era tanto como voto, da pessoa se esquecer. Sim. Se esqueceu, foi porque falou de forma vã. Como Jesus fala, né? Falou por falar. Só que Paulo, quando estava falando em 1 Coríntios sobre a oferta, né?
ele fala que ele manda um recado para a igreja de Coríntio, falando a respeito da oferta que ele vai coletar quando ele estiver lá. Qual que é o contexto disso, né? O contexto é, a igreja em Jerusalém estava passando dificuldade, e algumas igrejas se dispuseram a juntar dinheiro para que Paulo, quando passasse por lá, pegasse essa oferta e levasse para Jerusalém. E Paulo lembra os irmãos de Coríntio que eles tinham feito essa promessa. E aí ele lembra e fala: quando passar por aí, eu vou pegar o dinheiro e eu vou levar junto com alguns irmãos que vocês escolherem para ir comigo, a gente vai levar esse dinheiro para Jerusalém. E aí ele fala assim: eu não estou falando isso para cobrar vocês, né? Mas eu estou falando isso para que quando eu chegar aí, não seja um peso para vocês, para que vocês corram para pegar as ofertas, mas que vocês já comecem desde agora a separar o dinheiro, né? E quando eu chegar aí, eu pego o dinheiro e vou. Eles deram a palavra deles que eles vão fazer isso, né? Foi um voto? Não sei se foi um voto que eles fizeram, foi uma promessa. Eles falaram que ia fazer isso, então, já que eles falaram, Paulo está lembrando deles, o propósito e tudo. Tudo isso é algo bíblico de se fazer. Mas a gente não precisa, e é melhor a gente evitar fazer isso, de dar uma condicional para Deus. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso porque eu quero agradar a Deus, eu vou louvar a Deus através disso, independente do que acontecer. Então, quando Jesus fala, seja a sua palavra sim, sim, não, não, aquilo que sai dos seus lábios, se for sim, então sim, se for não, então não, e ponto final. E fala isso também a respeito de juramento: juro pelo céu, juro por Deus, juro por não sei quem. O que você falar, então é aquilo. Amém? Mais alguma coisa? No versículo 13, ele fala assim: mas os restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Eram pessoas que eles tinham medo por causa dos sacerdotes, ou porque dos fariseus, dos saduceus e dos fariseus, ou porque eles não criam mesmo, ou eram oposição. O texto não fala porque eles não queriam, não se juntavam, mas não eram convertidos, é só isso. Os restantes não queriam se juntar. E quando fala aquele filme que o irmão Lucas falou, da perseguição dos cristãos, né? Quando Nero perseguiu os cristãos, né? E ele mandava matar, tanto queimado como os leões eram mortos pelos leões, né? E muitos, quando Nero, no filme, né? Quando Nero ia ver, eles Nero olhava o semblante e achava que eles estavam estarrecidos com horror, aquela morte de horror, né? E viam que eles não estavam como se fosse alegres, né? Parece que tinha um prazer. Eu achei interessante essa colocação nesse filme aí que o pastor falou. Tem vários relatos de irmãos que foram martirizados, que no momento da morte eles não expressaram medo. Não expressaram medo, não gritaram de dor. Mas teve casos que sim, então cada caso é um caso nisso aí, né? Mais alguma dúvida? Vamos orar então? Pai, como é bom, como é maravilhoso poder estudar a Tua Palavra e aprender mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Te pedimos que o Senhor guarde isso no nosso coração, que Teu Espírito Santo esteja nos convencendo sempre do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos temer a Ti, temer o Senhor que é o nosso Rei, o nosso Senhor, e adorá-lo por quem Tu és, Deus. Lembrando que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, que nós não devemos nada a ninguém a não ser o amor, e que
esse amor, Deus, que nós temos por Ti, Deus, possa também se multiplicar no amor pelos nossos irmãos, no amor pelo próximo, e que possamos sempre Te glorificar, Senhor, porque o Senhor é o único Deus, o Senhor é nosso Salvador, nosso Senhor. Que nós, como igreja, Deus, estejamos sempre preparados ao dar um bom testemunho da nossa fé, e que, se necessário for, venhamos a sofrer pelo nome de Jesus. Abençoa a nossa noite, o nosso restante de semana, e que possamos, Deus, nesse dia 24, 25, 26, celebrar o nascimento de Jesus, glorificando o Teu nome, que é digno de receber toda a adoração, no nome de Jesus. Amém. Amém.